Olá, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, Leila, pelo projeto incrível, né? Por todas as histórias contadas nesses 2 dias, né? Que a comida é isso. A comida ela é afeto, ela é sentimento forte, ela é história. E a minha história com linguiça Blumenau começou em 2001, quando eu mudei para Florianópolis. Eu não sabia o que era uma linguiça Blumenau. Blumenau, para mim, era só Oktoberfest, era o que eu sabia de Blumenau. Não conhecia muito sobre a linguiça, nem sobre os produtos, e tampouco sobre a gastronomia em geral do estado. E o meu marido, eu e o meu marido, a gente tem o costume de todas as manhãs comer ovo mexido. E ele gostava de comer ovo mexido com bacon. E um dia ele falou para mim: por que você não faz ovo mexido com Blumenau? Deu, com o quê? Dele, com linguiça Blumenau. Linguiça Blumenau patê. Vou comprar o patê para você e daí você vai ver. Aí ele comprou a linguiça patê. E daí foi assim, amor à primeira vista. Falei, caramba, que ingrediente, é muito bom isso. E depois fui descobrindo várias outras coisas, sobre a cura, né, o tempo, porque ela está patê, daí depois ela vai curando, ela vai virando meio que ficando mais firme. Então, e esse ingrediente ele é tão versátil que em todos os momentos dele, você pode fazer alguma coisa. Ele é incrível, e é incrível. Eu acho um ingrediente muito ímpar, assim. Por isso que eu acho que ele é muito a cara do estado. E fiquei muito feliz quando soube que o IG, para mim, ia ser linguiça Blumenau, que caiu de paraquedas, e eu falei, nossa, que coisa massa. E cara, assim, eu pensei assim, daí, tá, vou fazer... A primeira coisa que veio na minha cabeça, vou fazer um molho, uma massa, um risoto. Aí, eu, conversando com a minha querida amiga Bárbara, que quem vai dar a próxima aula, a Bárbara, que é uma pessoa incrível e que é da minha terra. Somos de Sanja, somos de São José dos Campos, interior de São Paulo, e lá a gente come bolinho caipira. Então, quando você fala assim, bolinho caipira, daí você já fala assim, opa, de onde você é? Porque só existem 2 possibilidades. Ou você é de São José dos Campos, ou você é de Jacareí, porque as 2 cidades brigam para falar quem é a dona da receita, quem é a mãe da criança. É lógico que é São José dos Campos. É óbvio. Então, daí veio essa ideia de fazer, até porque ela vai fazer um drink com a cachaça de Luiz Alves, e nada melhor do que um bolinho caipira com cachaça. É isso, né? Então, por isso foi essa ideia de fazer o bolinho caipira. Tradicionalmente, o bolinho caipira, ele é um bolinho de angu, né? Ele é um bolinho de farinha de milho escaldada. A farinha de milho, ela tem que ser o flocos, porque a farinha de milho flocada, ela já é cozida. Então, aí você vai escaldar ela, você vai fazer o preparo e colocar água morninha para você poder chegar no ponto dessa massa aqui, mas daí eu vou fazer aqui para vocês. É a coisa mais simples do mundo de fazer. E a coisa mais chatinha de fazer o bolinho. Mas quando pega a manha, aí vai, meu querido. É que nem coxinha. E conversando com a minha mãe amada, que está aqui, de Sanja também, Caraguá. Ela falou assim para mim, quantos bolinhos você vai fazer por pessoa? Eu falei, mas eu vou fazer um bolinho por pessoa dela. Ai, mas não tem como, ninguém come um bolinho caipira só. Daí eu falei, mãe do céu, então a senhora vai ter que me ajudar a fazer esses bolinhos, porque eu vou ter que fazer uns 300, porque eu como no mínimo 3. Aí eu falei, não, vou fazer então um bolinho de 80 gramas, gente. Eu espero que vocês gostem. Tá? Então, vamos lá. O bolinho, então, é feito com essa massa de angu, de farinha escaldada, e ela, basicamente, é feita com farinha, água e sal e óleo. Aqui, eu coloquei ali, eu vi ali no oráculo, novo oráculo do mundo, o Google, que se você colocar um pouquinho de farinha de mandioca, ajuda na liga. Então, eu coloquei para ver e eu achei que deu um resultado super interessante. Então, eu coloquei a nossa farinha, que é super fininha, né? A nossa farinha aqui de Santa Catarina, que eu acredito, Leila, tá?
essa farinha tem que ter uma denominação, porque não existe no planeta outra igual. E deu super certo. Então, e o recheio desse bolinho, a diferencial desse bolinho é que esse recheio, ele é temperado, mas você recheia cru. Porque quando você frita, a farinha começa a fritar, ela produz um calor, e daí a água da carne, ela vai hidratando a farinha, então ela fica com um saborzinho do recheio também na massa, porque a massa só vai sal. Né? Então, vamos lá, vou fazer a massa primeiro, que é para a gente poder esperar dar uma esfriadinha para amassar, porque quente é osso. Aí, então, aqui eu vou fazer uma receita de 250 gramas, tá? Que é metade de um saquinho desse. Eu aconselho vocês sempre a fazerem uma receita inteira, porque vocês vão precisar, entendeu? Então, não, essa é farinha. Como esse daqui não está patrocinando, brincadeira, ó. É farinha flocada, farinha de milho biju, a bijuzinho, tá? Ela precisa ser... Por que ela precisa ser essa daí? Porque essa ela já é cozida, tá? Isso é muito importante, porque senão ela não vai dar o ponto da massa. Aí eu coloco 2 colheres de farinha nossa aqui de mandioca. Um dedinho de sal. Não, tá ótima. Se conseguir filmar aqui, ó, esse ponto da água aqui, ó, ele é um ponto muito interessante, que a gente chama na gastronomia de simmer, que é quando, mas assim, bolinhas. Quando tiver bolinhas, é porque ela já está boa para escaldar. Dá uma misturadinha. Coloca aqui na água 3 colheres de sopa de óleo. É bom colocar na água, porque daí ela já vai por completo. E daí você coloca assim, meio que sem dó. Eu coloquei um pouquinho menos, você viu que eu não coloquei toda a água, porque esse saquinho que eu estou usando, ele não está... Eu tirei um pouquinho a mais, ele não tem 250 gramas certinho. Aí você espera um pouquinho ela dar uma esfriada, porque a água quente vai queimar a sua mão. Você vai esperar ela dar uma esfriada e a massa ela vai ficar nessa textura aqui, ó. Tá vendo? Tem uma que já está no ponto aqui. É isso aqui, ó. Ela é uma massa, parece uma massa podre, não sei se vocês sabem, é uma massa podre. É importante, depois que der uma esfriada aqui, você sovar ela como se você estivesse sovando um pão, para que todos os grãozinhos ali, os floquinhos da farinha, para que eles se desmanchem, tá? Ela tem que ficar uma massa mesmo bem... Ela é macia, mas ela é firme. E daí, o que você... Para manipular ela é uma massa que ela resseca muito fácil. Então, o ideal é você sempre manter ela dentro de um saquinho. Por isso que está aqui dentro do saquinho. Para ela não ir perdendo umidade. Então, você deixa dentro do saquinho e vai pegando os pedacinhos para poder ir trabalhando a massa. Dá para deixar. Mas daí, o que você... Sempre no saquinho bem fechado. E daí, quando você tira ela do saquinho, você deixa ela respirar um pouco. E daí, você vê como que ela está de umidade. Tá? Essa massa ela é um pouco chata, assim. O bom é você fazer uma quantidade menor, já fazer os bolinhos e daí você congela ou frita, entendeu? Porque se você vai deixando ela na geladeira, como ela é uma massa de pouca liga, né? Porque ela não tem glúten,
Não tem glúten, gente, né? Porque ela é farinha de milho e é farinha de mandioca. Então, ela não tem elasticidade, ela resseca muito fácil. Então, ela começa a ressecar. Aí, qual é o problema do ressecamento? É a hora que você vai enrolar o bolinho, entendeu? Porque daí você tem um trabalho para enrolar o bolinho, né? Então, massa feita dentro do saquinho. Mas é legal, quando você está enrolando, você ter um potinho d'água. Porque vai começando a secar e vai começando a quebrar. Mas daí a gente chega lá. É isso que eu ia falar. Daí, Se a pessoa tirar do saco, deixou esfriar, né? E tá seca, o que ela faz? você pode hidratar. Só que assim, ó, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua mão, você vai molhar a sua mão aqui, daí é a sua mão, tá? Só a água que está na sua mão. Aí, se não for o suficiente, você pega de novo, porque senão ela fica muito macia, muito mole, daí você também não consegue usar. Mas é fácil de você perceber essa textura, porque ela é uma textura que não cola na mão. Se cola na mão, está faltando farinha, né? Então, e se está seca, está faltando um pouco de umidade. Aí o recheio. O recheio, tradicionalmente, o recheio do bolinho caipira, então, né, lá em Sanja, precisa estar cru e ele é feito com carne moída, temperado com alho, cebola e cheiro verde, cheiro verde é a mistura de salsinha com cebolinha. Então, a gente vai pegar esse alho, né, vai descascar ele e cortar. É legal cortar ele bem pequenininho. Eu gosto de fazer assim. Eu gosto de amassar ele com a ponta da faca e cortar para ele ficar bem amassadinho. Mas também, eu sei que a gente tem lá em casa um equipamentinho que você põe o alho dentro e faz... Esse é ótimo também, tá? Esse é o das antigas que funciona. Espreme o alho e deixa o alho bem pequenininho. Então, você vai cortar o alho bem pequenininho. Fala. O que aconteceu? Esqueceu de te dar. É assim, quando a gente é da casa, todo mundo esquece, entendeu? A gente sabe. A gente vive isso todos os dias, né? Quando é amigo, convidado, olha, tá aqui, olha o seu presente da casa. Faz mais sua obrigação, amigo. Tá. Então, você vai pôr o alho. Cebola. E aí, a linguiça Blumenau, a gente vai colocar no lugar da carne. Né? Se, para quem acha assim, que o sabor é muito forte, pode misturar com um pouquinho de carne moída. Não tem problema, fazer render, né? Que você fala assim, ai, nossa, vai vir 50 parentes aí. Faz render. Põe um pouquinho de carne ali, que vai ficar super bom, porque a linguiça Blumenau é muito forte. Então, ela tem um sabor muito forte e você nem sente que tem a carne ali no meio. Você vai, então, pegar a linguiça... Tira ela de dentro da tripa aqui. E pica bastante ela, assim. Na verdade, é muito bom de fazer isso com a patê, tá? Tá vendo, ó? Porque ela você não precisa nem picar ela em cubinhos. Essa você já consegue, com a mão mesmo, desmanchar ela. E mistura bem os ingredientes. Deixa eu colocar mais um pouquinho de linguiça.
O cheirinho verde. Eu gosto de usar as folhinhas, tá, gente? Não costumo usar muitos os talinhos. Para essas finalizações mais fininhas, eu prefiro tirar só a folhinha e o talinho eu gosto de colocar para fazer caldinhos, para temperar algo maior, assim. Mas quando isso aqui é uma coisa muito delicadinha, eu gosto de fazer só com as folhinhas. Mas não tem problema nenhum colocar o caldinho, o cabinho, não tem problema nenhum. Vai ficar bom igual. Esse aqui eu falo cheiro verde porque, assim, lá em Sanja, a gente não compra salsinha separada de cebolinha. Não existe. Na feira é cheiro verde. Você compra salsinha e cebolinha. Praticamente, você é obrigado a comprar se você mesmo que você não goste do outro, entendeu? Você é obrigado a comprar. Picou a salsinha, cebolinha e salsinha e os temperos no geral, eles são coisas bem particulares, né? Cada um gosta numa quantidade. Depois, as pessoas vão ter o acesso, né? Quem se inscreveu a receita. Então, daí lá na receita eu vou colocar uma quantidade que é legal para vocês acessarem, terem acesso a essa quantidade. Mas é particular, né? Eu, particularmente, eu gosto muito do cheiro verde. Eu acho que tudo que você termina com salsinha e cebolinha... Janete, as pessoas elas vão receber as receitas em porções para 2 pessoas. No teu caso, a gente faz o quê? Para 20? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu, particularmente, não faria menos do que 500 gramas. A gente nunca faz só para 2, eu né? fui fazer... Não, eu caí na besteira de fazer a receita na minha casa um dia que a família estava lá para almoçar. Eu falei, eu estou fazendo aqui, eu vou fazer. Tinha 7 pessoas na casa. Só a mãe que não estava, a mãe não quis ir. Aí, eu fiz um para cada um. Daí o outro falou, não, mas ele comeu 2. Eu falei, não, ninguém comeu 2. Não, mas ele comeu 5. Eu falei, não, ninguém comeu 2. Não, mas eu quero mais um. Deu, tá, fiz mais um. Eu também quero. Deu, tá, vou fazer mais um para todo mundo. Aí o outro falou assim, mas eu não comi ainda. Eu falei, pô, vou ter que fazer de novo. Faz mais um para mim. Eu falei, acabou. Acabou. Não tem mais esse negócio de bolinho. Acabou o bolinho por hoje. Mentira, né? A gente adora quando eles gostam. A gente adora, daí a gente começa a fazer e faz, daí daqui a pouco já está chamando o vizinho, já está congelando, mandando para a comadre. Não tem jeito. É desse jeito aí. Então, a gente vai misturar bem o recheio. E o recheio, se você quiser usar um processadorzinho, você pode usar, entendeu? Mas eu gosto dele bem carnudo, eu gosto de sentir o sabor. E agora, você mistura bem, daí existe um ingrediente mágico que a gente vai colocar aqui, que sem ele não é bolinho caipira, que é limão. A gente tá igualzinho a faca lá de casa, cara, não corta nada. Tá vendo? Mas existe um negócio chamado afiador, pedra, funciona. Funciona na pia assim também, né, mãe? Porque o limãozinho, gente, vocês vão sentir, ele faz toda a diferença ali. Ele vai cozinhar um pouco a carne. Eu até aconselho fazer o recheio um pouco antes. Você faz assim, de manhãzinha e deixa ele ali pegando o sabor, apurando, até a hora de fazer a massa e de fazer os bolinhos. Porque realmente o saborzinho, o limão faz muita diferença. Isso é um grande diferencial desse bolinho, dele ser cru e ele ser a carne temperada com limão, tá? Bárbara, dá para fazer na air fry? Eu vou te falar por que eu perguntei isso para ela, tá? Essas 3 maravilhosas aqui, elas têm um podcast que chama, como chama? Dedinho de Prosa.
Elas me chamaram para o dedinho de prosa. Daí falaram assim... Aí, aí elas falaram assim para mim, ai, a gente fez uma surpresa para você. Eu falei, tá, que legal. Não, porque a gente fez uma surpresa. E daí, na hora que eu sentei na mesa, ela me vem com um bolinho caipira. Quem aqui é de São José? Aí ela, a Bárbara. Eu falei, nossa, ainda bem que é de São José, porque se fosse de Jacareí, eu ia ter que brigar com ela. Você entendeu? Mas ela era de São José, daí deu tudo certo. E foi feita na Air Fry, por isso que ela de repente apareceu como Air Fry, eu não estava entendendo aquilo ali, viu? Mas eu vou falar para você, de repente, deve rolar de alguma forma. Eu não sei, eu vou falar para o meu filho, porque o meu filho, meu querido, ele faz tudo na Air Fry, é a vida dele. Tira tudo dele, mas não tira Air Fry. Na hora de fritar? Então, pode ser. Ou talvez colocar um pouco mais de óleo na massa. Não sei, de repente pode acontecer. É que assim, eu às vezes quando vou... Porque assim, a air fry, para mim, ela é assim, beleza, fica massa. Mas eu coloco gordura, com licença. A gordura faz parte da vida. Eu só ponho menos gordura, mas eu coloco gordura. Eu, particularmente, que sou, né? Então, eu ponho uma manteiga ali, quando ninguém viu, eu faço... Ó, então, assim, eu gosto de fazer, não só porque é mania de cozinheiro, de pesar, né? Porque daí fica tudo igual e daí... Não... Ai, mas o bolinho dele é maior que o meu. Não, então, eu gosto de pesar. Tem essa. Aí, o que você faz? Eu gosto de colocar assim, mas é para você ter uma noção. Para cada 50 gramas, só para você ter uma noção de quantidade de recheio, para cada 50 gramas de massa... 30 gramas de recheio, é bastante recheio mesmo, tá? Então, para você não se perder na hora de enrolar, é legal de pesar, porque se tiver muito recheio, você não consegue fazer. Então, essa massa, ela tá super boa, mas você vai ver, a câmera é legal de pegar aqui para você ver. Ela está uma massa super boa, ela está super macia, mas quando você começa a dar o formato, porque assim, o formato você começa achando que vai fazer uma coxinha, tá? Então daí você vai apertando ela aqui, aí você aperta o fundo para dar uma profundidade, tá? Aí você vai pegar, deu a profundidade, abre bem esse buraco, porque é isso aí mesmo, entendeu? Aí você vai pegar o recheio, dá uma amassadinha no recheio, para colocar ali dentro. Ó, você pôs ele aqui dentro. Vai assim mesmo. Aí, vai ficar com gostinho. Você põe aqui, ó. Tá vendo? Ó, daí você vai fechar ele aqui. Fechou ele aqui. Aí você vai dar uma apertadinha nele aqui. E daí você vai dar o formato, que é aquilo que eu interrompi a Camila, que é como se você estivesse rezando aqui, ó. Você vai dar esse formato com a mão aqui, daí você fecha ele com essa parte da mão aqui, ó. E daí você vira e fecha ele de novo aqui. Ó. Por isso que ele fica parecendo um quibe. É isso mesmo. Ele parece um quibe, o bolinho caipira. E é isso. Aí, o que acontece? É legal você fritar ele numa temperatura, assim, uns 180 graus, ou seja, no fogo médio da sua panela, mas ficar de olho para ele não ficar muito forte, porque sabe quando fica borbulhando muito, ele pode se quebrar. Essa massa, ela ficou tão legal, eu achei que fosse dar ruim, tá? Mas ela ficou tão legal que ela nem se quebrou na hora de fazer o bolinho. Então, ela deu super certo, assim, de ficar na geladeira, viu? A pergunta que você me fez, ficou na geladeira, dentro do saquinho, um dia inteiro quase, e ela ficou bem boa. Tá vendo, ó, como ela racha aqui, ó? Aí, quando ela racha, às vezes, o que acontece? Eu estou fazendo aqui o meu bolinho. Aí a massa começa a rachar, né? Ela começou a rachar. Pega um copo. Aqui, gente, põe um pouquinho de água para mim, por gentileza. Desculpa.
Se ela começar a rachar, você vê que ela está rachando, que não está fechando, alguma coisa assim, você vem, molha o seu dedo e passa em cima da onde está rachando. Aqui, ó, por exemplo, não sei se vai dar para ver, ó. Tá vendo? Ó, tá rachando aqui. Aí você vem, dá uma fechadinha aqui, só molha o dedinho e daí você já põe ali na rachadura e amassa. Essa é a hidratação. É pouca hidratação, porque senão depois ela vai ficar complicada na hora de fritar. Aí você vai fritar ela e daí ele vai ficar assim. Fritinho. Cadê? Peraí, deixa eu pegar. Ai, caramba, tá quente. Puta merda. Pegar um outro aqui. Aí ele vai ficar assim. Tá vendo? É isso, gente. O bolinho caipira. E eu tenho uma coisa para falar para vocês. A gente tem bolinho caipira frito, mas a gente ainda não fritou tudo. Mas a melhor parte disso é que bolinho caipira é bom com cachaça. E daí o que é bom? A Bárbara vai dar aula agora dela de cachaças de Luiz Alves. Ela vai fazer um drink e que tal comer o bolinho com a cachaça? Pode ser? Aí dá tempo de eu fritar. Pode ser? Então tá bom. Oi? Não, aí você vai fazer assim, amigo, o negócio é o seguinte, você já ouviu falar sobre IG? Você sabe o que é uma... É cultura, entendeu? Eu estava num cultura, eu bebi porque é culturalmente, entendeu? Bebi culturalmente, que legal, né? Bebi culturalmente. Bêbado tem desculpa tudo. Na verdade, é pesquisa de campo, a gente chama, Pesquisa né? de campo. Pesquisa de campo. Então, se pode assar? Eu não sei se pode assar. Olha lá, ela, sabe por que ela está fazendo isso? Porque ela é de Minas, entendeu? Então lá é de Minas. Daí quando ela viu falando, eu estou falando de bolinho caipira, estou falando de bolinho caipira, ela não está entendendo o que é. Daí na hora que ela começou a falar, como é que é? Pastel de milho. É pastel de milho. Eu falei, não, é bolinho caipira. Não, é praticamente, quer dizer, eu não comparei ali exatamente passo a passo, mas é igual, a massa é igual. E o recheio, só que do pastel de milho é carne moída com batatinha, né, batatinha cozida dentro. E falando do assar, é como a Janete tinha falado, ele é uma massa que resseca muito. Então, se você colocar no forno e tirar, você vai tirar uma borracha. Vai sair uma coisa borrachuda, assim, né? Não tem... Porque quando vocês forem provar o bolinho, vocês vão ver que ele tá crocante por fora e úmido por dentro. Ele tem uma... Ele é bem úmido por dentro. Uma massinha que ainda fica molenguinha por dentro. Se você colocar para assar, toda essa umidade vai desaparecer e aí você vai tirar uma borracha do forno. Então, não aconselho. É que nem polenta. Polenta, existe a polenta frita, polenta... É basicamente a mesma coisa, né? A polenta frita faz croque. Ou a polenta assada não faz croque, mas a gente come muito, que é bom demais. Gente, é isso. Vamos, Bárbara, por favor. A gente quer comer bolinho, quer tomar cachaça.